Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Contamos hoje com a presença aqui no programa de Paulina Sarub Cisneiros, gerente regional da Anchan. Paulina, obrigado pela tua presença aqui no programa. Obrigada, Jorge, pelo convite. Com certeza. Vamos conversar um pouquinho sobre a missão da Câmara Americana. Qual é a missão da Câmara Americana de Comércio? A nossa missão é contribuir por um ambiente de negócios, por um melhor ambiente de negócios. Então, a Anchan, através das suas atividades, ela tenta promover um ambiente fértil para que as empresas se encontrem, façam negócios, se conheçam, né, e a gente trabalha por um bem comum. A gente não trabalha em virtude de um interesse pessoal, de um interesse de uma empresa. E sim sempre defendendo o melhor ambiente de negócios para o mundo corporativo. Além disso, existe uma missão por trás disso tudo, que é contribuir de forma positiva na agenda política do Estado, influenciar políticas públicas, estar perto do governo e da iniciativa privada, servindo de elo, de conexão entre essas duas esferas. Então, na verdade, você está agregando valor para todos esses grupos de influência que existem aí na economia, né? Perfeito, até para fortalecer o ambiente de negócios daqui do Estado. Ok. Me fala uma coisa, Paulina, com base nessa experiência que você tem aí com tantos associados na Câmara, quais são as mudanças percebidas na economia de Pernambuco nesses últimos 10 anos de atuação da Câmara aqui no Estado? Se formos falar em termos de números, né, a gente pode fazer alguns paralelos. Há 10 anos atrás, Pernambuco exportou para os Estados Unidos cerca de 62 milhões de dólares. E ano passado exportamos cerca de 152 milhões, então é o dobro, né? Houve um crescimento relevante sim nessa pauta Brasil e Estados Unidos, na nossa balança comercial, né? E em termos de investimentos, aí eu digo sim que foi a grande mudança, né? Ano passado, como se sabe, foi contabilizado aí de investimentos vindo aqui para o Estado 1,14 bilhão de reais, né? O dobro da média histórica nesses 10 anos. E eu acredito que não só o impacto desses investimentos aqui no Estado fazem a diferença, mas, acima de tudo, o espírito, né, essa esfera, esse astral positivo que existe hoje do empresariado pernambucano, que acredita no Estado como um Estado do momento, né, e não como um Estado do futuro. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. É o Pernambuco falar muito bem de Pernambuco. Isso tem um impacto muito grande e está se repercutindo aí no Brasil todo, né? Pernambuco é a bola da vez. Então, acho que a gente contribuiu muito também nesses anos, né? O nosso papel, afinal, também é mostrar as potencialidades do Estado, né? Promover o nosso Estado de Pernambuco como um lugar bom para investir. Então, eu acho que para a gente é uma gratificação perceber o crescimento da economia e estar contextualizado nesse cenário. Eu acredito que também esse sucesso da economia pernambucana se deve a uma continuidade, né? São vários governos, como a gente pode ver com o trabalho em Suape, que há 30 anos estão preparando o terreno para que a economia entrasse no eixo agora, né? Perfeito, exatamente. E eu acho que a Anchan, nesse sentido, a gente tem um papel muito importante pela imparcialidade que a gente tem, politicamente falando, né? Nós somos extremamente neutros e apartidários, então vem governo, vai governo, a Câmara continua firme no propósito, né, de contribuir pelo ambiente de negócios, né? Então isso também favorece o nosso trabalho, a continuidade do nosso trabalho. Está muito alinhado o papel da Anchan com o que vem acontecendo com a economia. E dá credibilidade, né? Porque você não está segurando bandeira nenhuma, a bandeira é a bandeira do crescimento. Exatamente, esse é um desafio, mas eu acredito que a Câmara tem feito um papel muito bom nesse sentido, não só aqui em Pernambuco, mas nas 11 cidades onde a gente atua. Ok. Me fala uma coisa, o que é que faz uma ideia surgir de 1919, que foi o ano que a Câmara foi fundada, permanecer atual depois de tantos anos? Hoje se fala muito em redes sociais, né, na conectividade, no relacionamento, na importância do relacionamento entre as pessoas. E há 90 anos a Câmara já tinha essa ideia. Mas a gente precisa também entender, e existe um reconhecimento que isso foi uma ideia importada da cultura americana. Né? Nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte de Câmara de Comércio, né? Então a gente importou essa ideia através das empresas americanas
que vieram para o Brasil em 1919, né, e quiseram criar uma Câmara de Comércio. Então, e é preciso reconhecer que nesse quesito os Estados Unidos estão sempre um pouco além, né, do Brasil, na forma como eles encaram o ambiente de negócios, né, eles são realmente mais agressivos positivamente quando se trata de negócios. E essa ideia, acho que a Câmara também teve uma capacidade muito boa de saber acompanhar as mudanças no mercado e regionalizar, né? Afinal, a gente hoje está em 10 cidades do Brasil e cada uma tem a sua liberdade de regionalizar o trabalho, de entender o que é que aquela economia está precisando, né? Então não é um trabalho engessado que tornou-se igual nesses 90 anos de Anshan. Ele mudou, cresceu e se adequou aí às mudanças. Você consegue traduzir a missão dela para o caráter regional do negócio, né? Exatamente. Perfeito. Me fala uma coisa, fazendo a pesquisa da pauta, eu encontrei alguns valores muito fortes que fazem, digamos assim, o DNA da Câmara Americana, né? Empreendedorismo, garra, desenvolvimento, excelência, ética, cidadania. De que forma a Anshan procura traduzir esses valores em ações práticas junto à comunidade empresarial? Eu diria que esses dois primeiros, eu vou puxar um pouco aí para a equipe, empreendedorismo e garra, ele se reflete muito na equipe jovem que a Câmara tem. Então, existe muita energia de fazer acontecer. E através dos nossos encontros, a mesma cidadania empresarial, a gente apoia projetos sociais. A Câmara já criou um projeto social que hoje, felizmente, ele já tem mantenedores próprios, já anda com as próprias pernas. Então, através dos nossos eventos, do espírito de equipe, do relacionamento com associados, a transparência é muito forte nesse sentido, a gente tenta segurar e se manter firme nos valores, né, que a gente elegeu como valores da empresa. Até porque, acredito, são eles que dão sustentação aí há quase 90 anos, né? É perfeito, exatamente. E 10 anos aqui no Brasil, né? E 10 anos aqui em Recife. Aqui em Recife. Me fala uma coisa, se você tivesse plenos poderes, o que é que você mudaria na Câmara Americana? Eu acredito que eu levaria a ideia da Anshan para mais cidades no Brasil, né? Infelizmente, a gente não consegue hoje abarcar todas as cidades que receberiam uma Câmara muito bem, que teriam potencial para ter uma Câmara de Comércio, mas eu acho que é uma ideia muito legal e muito importante para o desenvolvimento do ambiente de negócios das cidades. Então, assim, a gente sabe que existem outras cidades, tanto no Nordeste como na região Norte, que ainda não tem uma Câmara de Comércio. E a gente sabe que isso aí seria muito bom para o crescimento e o desenvolvimento da economia dessas cidades. Então, se eu tivesse plenos poderes, certamente eu iria expandir a ideia da Anshan para outras cidades no Brasil. Pegando o gancho com essa ideia da expansão, a Câmara Americana já pensou em interiorizar para cidades tipo Caruaru, por exemplo, que tem uma tradição muito forte de associação. É fortíssima a associação em Caruaru. Tem o Cine Loja, tem a SIC, tem várias associações que são muito fortes lá. Nós interiorizamos as nossas atividades através de eventos. Não necessariamente da ideia de fundar um Anshan nessas cidades. Até esse ano, agora, há um mês atrás, a Anshan Recife realizou um evento em Caruaru, em parceria com alguns atores da economia de Caruaru, né, pela importância e pelo valor que a gente dá à cidade de Caruaru e ao desenvolvimento da economia, o crescimento constante dessa cidade. Então a gente tenta entrar um pouco, interiorizar um pouco, levando os nossos serviços, nossos produtos para as empresas localizadas nessas cidades. Da mesma forma acontece no interior de São Paulo, né, a Anshan tem uma sede em São Paulo, em Campinas e em Ribeirão, mas ela promove muitos eventos em Americana, Sorocaba, naquelas cidades das redondezas. Então é assim que a gente tenta interiorizar um pouco a ideia e a filosofia da Câmara de Comércio. Ok. Me fala uma coisa, quais os projetos que a Anshan pretende focar para os próximos anos? Eu diria que o nosso grande projeto, e sempre vai ser, é aumentar a nossa representatividade, né? A Câmara, ela pode influenciar a agenda do governo, pode propor uma ideia quando ela tem representatividade e ela tem voz. Então, quanto mais forte nós formos, mais força e mais pleito a gente vai poder fazer em prol do ambiente de negócios. Então, eu diria que isso aí é uma missão constante, né? E ano que vem a gente vai sim focar muito nisso. E outros projetos, eu acho que se fazer mais presente e poder contribuir com o crescimento da economia local, né, falando especificamente em Pernambuco. Então, trazer discussões e pautas pertinentes ao momento da economia,
promover o Estado fora do Brasil também e dentro do Brasil. A Anshan tem também eventos, momentos que ela leva governadores das cidades para falar em outras cidades e mostrar o crescimento da economia, que a gente fala que é o nosso diálogo público-privado. Então, acho que fortalecer sim, essa presença e a força que a Câmara tem para poder influenciar a agenda daqui da economia de Pernambuco. Perfeito. Me fala uma coisa, a equipe da Anshan é essencialmente composta de jovens. Quais são os desafios de gerenciar uma equipe com esse perfil? São muitos, Acho que essa juventude, ela traz muita coisa boa, Acho que a energia, a ousadia, mas é uma geração que requer uma atenção especial, Eu faço parte dessa geração, então isso facilita bastante, porque é muito mais fácil entender o que está do outro lado. O diálogo, O diálogo é mais fácil, mais transparente, mas a nossa geração, eu diria que é chamada de geração Y, que é essa geração que muda muito, ela é essencialmente formada por pessoas que têm como critério de julgamento a consciência e não a obediência, eu diria. A gente faz muito mais o que a gente acredita que é correto do que necessariamente fomos postos a fazer. Então a gente seguia muito na nossa consciência. É uma geração que ela precisa ser constantemente alimentada com desafios, Isso é bom porque impulsiona a empresa a levar desafio para os jovens. Então, são inúmeros, mas eu diria que talvez reter esses talentos é hoje o maior desafio da nossa equipe, que é composta essencialmente por jovens. Ainda mais na economia que está aquecida, Aqui Perfeito. Em Pernambuco, você reter o pessoal realmente é um bom desafio. Exatamente. O mundo hoje é extremamente competitivo, é dinâmico, Propostas surgem à torta e à direita, porque a economia está crescendo, as pessoas estão se capacitando, então é muito importante a gente estar sempre levando desafios, dar autonomia para as pessoas, E acho que esse diferencial que vai segurando o jovem. É verdade. Eu até me lembro, a primeira vez que eu recebi a visita da Câmara foi quando eu descobri que estava ficando velho, Que quando eu recebi a visita do representante da Câmara, eu digo, olha, vem aí o menino da Câmara Americana, o cara devia ter uns 25 anos. Eu digo, nossa, mãe do céu. Então é por aí. Esse foi o primeiro bloco da entrevista com Paulina Sarubi, gerente regional da Câmara Americana. Conversamos um pouquinho sobre a missão da Câmara e sobre o que a Câmara Americana vê como tendência aqui para o estado de Pernambuco. Agradecemos a tua audiência, daqui a pouco voltamos.